Durante as manifestações em Itajaí, no mês de junho, 4 pedidos foram feitos à Câmara de Vereadores e todos eles foram negados. Dentre as propostas estavam o passe livre estudantil e o plebiscito para o município. Há cerca de 2 meses, Itajaí parou para reivindicar direitos. Centenas de pessoas foram às ruas pela melhoria da qualidade do serviço público na cidade. E as soluções exigidas pelo povo não obtiveram resultados. Os 4 pedidos feitos para a Câmara Municipal de Itajaí foram a regulamentação de um plebiscito para a cidade, a abertura de uma CPI para o transporte coletivo, a redução dos salários de vereadores e secretários e o passe livre estudantil. Todos foram negados. A pior reação que o poder público, que a Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, poderia ter, foi isso, justamente negar esses pedidos que vieram da rua. Então, você vê, dos 4 pedidos que foram feitos, dos 4 encaminhamentos feitos, nenhum foi sequer estudado. Foi feito simplesmente um parecer jurídico interno de uma pessoa que fez lá um estudozinho, mas não houve participação e não houve discussão, isso morreu ali mesmo, entrou na Câmara e ali morreu. Eu acho que isso é um desrespeito com o povo, porque o povo foi para a rua e falava sério. Nós estávamos falando sério, e não estava ninguém de brincadeira no Brasil inteiro. E aqui na nossa cidade, eu acho que acredito em outras também, em estados e no próprio país, muitos desses pedidos, dessas manifestações do povo, caíram no vazio, como isso aqui caiu aqui em Itajaí. Nos documentos oficiais assinados pelo presidente da Câmara, as propostas negadas foram justificadas como inconstitucionais. No caso do transporte coletivo, eles pediram uma CPI, né? Nós informamos que houve uma CPE, essa CPE ela apresentou todos os seus resultados e para você formar uma CPI, você tem que ter três situações que confirme um delito, por exemplo, para que possa se convocar uma CPI. Como a CPE ela fez a sua parte e foi colocado à disposição da população toda a documentação, ela foi divulgada na imprensa, foi feito tudo o que tinha que se fazer, nós disponibilizamos à comissão a documentação para que eles pudessem fazer a análise. No segundo pedido, eles queriam que fizesse plebiscito municipal. O plebiscito ele é regido por uma Constituição Federal. Somente se pode fazer plebiscito a Constituição. Nós não temos poder, o município não tem poder para poder, quer fazer, mas não pode fazer. Vamos fazer uma lei, não adianta que ela é inconstitucional. O passe livre, tem que se entender o seguinte, o transporte coletivo ele tem que ser custeado, ou pelo contribuinte ou pelo usuário. O usuário é aquelas pessoas que utilizam o transporte no dia a dia. E esse, quando utilizam, pagam, né? Se alguém não pagar, quem tem que pagar é o contribuinte. Todo cidadão itajaiense teria que pagar esse custo, que é o que vai ocorrer agora, ou não digo agora, mas logo, porque existe uma situação que o transporte coletivo em Itajaí ele não vinha sendo alterado desde 2008. O que aconteceu? A empresa entrou na justiça buscando a sua solicitação com base num contrato que ele tem, com a correção, conforme a concessão do... O que acontece? Essa ação deve estar entre 10 milhões a 14 milhões. Quem vai pagar? O contribuinte. Então, é uma decisão que tem que ser tomada dessa forma, né? A outra colocação que eles fizeram foi com relação à diminuição do subsídio do vereador. O vereador dessa legislatura não pode legislar sobre o seu salário. Ele só pode legislar sobre o salário da futura legislatura. Então, no final dessa legislatura, que vai ser em 2015, vai se votar ou não o aumento ou não o salário dos vereadores da próxima legislatura. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O que dizer de toda essa situação? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Dizer que, na minha opinião, o Oswaldo Guerra está certo. Ele pontuou claramente todas as situações. O plebiscito, por exemplo, é uma situação, da forma que ela foi apresentada pelas pessoas que foram lá pela comissão,
Era como se tirasse, acabasse com a Câmara de Vereadores e tudo que fosse fazer levasse para votação pública. Não é assim que funciona. Tem regras, tem coisas que têm que ser levadas em consideração. Com relação ao transporte coletivo, ele foi preciso na observação dele, não sei por que o questionamento ainda do Observatório Social, da pessoa que representou, porque é assim que funciona. Né? Se tem o transporte gratuito, alguém paga, alguém banca. Não existe nenhuma empresa que presta algum tipo de serviço, nem o próprio município trabalha de graça para você. Nós pagamos pelo serviço, inclusive do executivo. Você, quando paga os seus impostos, você paga para que os salários do prefeito, de toda a cúpula, seja bancado. Ele presta um serviço para você. Aí eu te pergunto, como é que uma empresa privada que entra num processo licitatório, se vai discutir como é que foi o processo licitatório, é uma outra coisa, ela vai trabalhar de graça. Trabalha sim, de graça para a população, mas alguém vai bancar esse custo para ela. Para coletivo, não existe nenhum problema em que o transporte seja gratuito para todo mundo. Pode ter certeza disso, e eu já tive a oportunidade de conversar com as pessoas da coletivo. O gratuito, neste caso, é para a população, mas alguém vai ter que, evidentemente, arcar com esse custo. E alguém, neste caso, sou eu, você, todos nós, independente de utilizar o transporte coletivo ou não. É bom deixar claro que já existe gratuidade para uma determinada faixa de idade, que é jogado dentro do custo dos valores da passagem. Ou seja, você, os R$3 lá e com desconto, está embutido, inclusive, na planilha de custo, exatamente essa gratuidade. Então, portanto, não tem como se fazer isso. Então, 2 pontos que eu citei aqui, que eu acho que são perfeitamente aceitáveis à argumentação do Oswaldo Guerni. Eu, particularmente, entendo dessa forma. Entendi, Lacerda. E outro assunto aí envolvendo a Câmara de Vereadores hoje de manhã é que foram apresentados aí nesses 8 meses 277 projetos de lei, e o que chama a atenção é que 2 vereadores nesses 8 meses não apresentaram nenhum projeto, nenhuma proposta, né? O que dizer também desse assunto? Entre eles o próprio presidente da casa, né? O Oswaldo Guerni, que neste caso, eu posso, não justificando a ausência dos projetos, mas também justificando, porque 277 projetos passando pela mesa dele para ele avaliar, é a mesma coisa que um juiz hoje em dia, que tem em torno de 75 processos para avaliar em 1 hora, seria a média que ele teria. Quer dizer, é humanamente possível você fazer algumas coisas. E outra coisa, 277 projetos, desses projetos, quais os que de fato estão trazendo benefícios para a comunidade? Quais os que de fato vão ser aplicados na sua totalidade, que nós vamos falar assim, olha, esse projeto criado pelo vereador fulano de tal, realmente trouxe benefício. Dos 51 que foram encaminhados pelo Oswaldo Mafra, que é o vereador que compõe a base do governo, apenas um, que foi o Agosto Azul. Olha só. Aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença que isso fez no contexto desses 277? Não é a quantidade, é a qualidade. E outra coisa, ter leis, nesse país o que se mais tem é leis disso, leis daquilo. Agora, fazer com que essas leis sejam cumpridas é a história que nós temos que estar discutindo. O teu papel, o meu papel na qualidade de munícipe, na qualidade de fiscalizador, é ver na Câmara de Vereadores o que de fato está sendo apresentado pelos vereadores. É muito bonito, saiu uma matéria dizendo assim, olha, o vereador apresentou não sei quantos projetos, e, enfim, por aí afora. Agora, e daí? Qual foi, na prática, o que isso representou para o município? Não adianta ficar criando projeto disso, projeto daquilo, mandar nota pedindo para que envie requerimento para o governo do Estado, não sei o quê, e a gente sabe que isso não vai repercutir em nada. Temos que ter mais atitude por parte dos nossos legisladores, a fim de que criem projetos que de fato possam ser aplicados. Ou seja, e também cumprir o seu verdadeiro papel, que são de fiscalizadores do Executivo. Ver se obras que estão sendo orçadas estão sendo iniciadas e acabadas, acompanhar isso, cobrar do Executivo a execução de obras que até hoje não saíram do papel. Esse é o papel também do legislador, fiscalizar o Poder Executivo. Autoriza e cobra para ver se está funcionando. Com relação ao vereador Eloy Camilo da Costa, infelizmente, está no seu 8º mandato. Digo infelizmente porque a declaração dele hoje, para um jornal de circulação, para ser mais exato, para quem quiser encontrar, o jornal O Sol Diário, tem uma declaração do vereador Eloy que me decepcionou profundamente. Ele disse que desde o início do ano ele ainda não entrou no gabinete dele. E ele explica porque ele entrou no lugar do Laudelino Lamin, que saiu para a Secretaria de Habitação.
E ele alega que os assessores foram todos. E por isso ele não fez projeto, porque os assessores, que seriam do Lamin, acompanharam o Lamin. Mas o próprio jornal que fez a matéria ligou para o gabinete e encontrou os assessores por lá, em mais de uma oportunidade. Quer dizer, e aí disseram para ele que se ele está encontrando dificuldades para que ele possa exercer a função dele, que ele procurasse inclusive o Ministério Público. Ele disse que vai pensar nisso no início do ano que vem. Até lá, ele fica sentadinho na cadeira, ganhando o salário dele, né? E para quê? Para apertar um botãozinho, quando disserem para ele assim, aperta sim, aperta não, aperta sim, aperta não. Eu acho que cabe aí por parte, eu hoje conversei também com o presidente da casa, o Oswaldo Guerner, a respeito disso, e óbvio que cabe por parte da presidência da Câmara de Vereadores, para preservar o nome dessa instituição, que é do povo, cabe sim, no mínimo, que o vereador Eloy faça uma retratação pública daquilo que ele disse. Quer dizer, um vereador que desde o início do ano nunca entrou no seu gabinete, alguma coisa está errada. Detalhe, ele é suplente. Então temos que reavaliar também qual é o papel do suplente dentro dessa história. Tirar um vereador e colocar um suplente para sentar na cadeira e apertar botão, deixa a cadeira vazia. Vai fazer muito melhor para a população. É verdade, Lacerda, até porque ele realmente não está trabalhando, né? Ele não apresentou nenhum projeto desses 277 que foram apresentados. Eu gostaria que você fizesse, através do nosso departamento de jornalismo, um questionamento ao vereador, que desses 8 mandatos que ele esteve à frente do Legislativo e está, só este ano ele é suplente, ele sempre foi eleito. Que fizesse um apanhado, fizesse um levantamento histórico, afinal de contas, são 30 e poucos anos à frente do Legislativo, que fizesse um apanhado sobre todos os projetos que foram encaminhados pelo vereador Eloy e aprovados dentro da Câmara. E o que isso representou positivamente para a população de Itajaí. Eu acho que seria importante a gente mostrar isso aqui, porque a gente está falando dele, mas, sabe, 32 anos vai completar como legislador. Deve ter feito muita coisa para o município de Itajaí, porque o povo continua votando nele. É verdade. Vamos investigar. Vamos investigar. Obrigada, Lacerda. Até amanhã. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, programa No Ritmo do Idoso proporciona descontração e qualidade de vida para a terceira idade de Itajaí. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.